Zé Trajano, Juca Kfouri e Casagrande falaram sobre os confrontos da Copa do Brasil e Juca trouxe uma análise importante que até o momento não tinham comentado a força do Bahia na Fonte Nova. Iremos falar sobre isso no vídeo de hoje, sobre irlandês tricolor, sobre Dia de Bahia, Fórum Internacional, convocação para a seleção de base e muito mais. Vamos que vamos para mais um conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo são 3 conteúdos por dia aqui no canal e claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante pra gente. Primeira informação está na sua tela, irlandês tricolor voltando de Salvador para sua terra natal, Charlie Stanley, compareceu à Fonte na classificação contra o Santos pela Copa do Brasil e está levando 2 camisas do esquadrão na bagagem. Afinal, o Bahia é o mundo, velho. Ligações Bahia-Irlanda é o que não falta, velho. Sinceramente, na minha vida e pelo que eu vejo por aí. A Alana Cafezeira, por exemplo, seguidora aqui da gente, inscrita dos nossos canais, mora hoje na Irlanda, torcedora do esquadrão. Meu irmão viveu um ano lá na Irlanda, né, e sempre representou também o Bahia por lá, Rafael, né, e toda hora tem brasileiro, tem baiano, tem torcedor tricolor indo pra Irlanda, e agora um irlandês tá levando a camisa do esquadrão pra lá. Bem bacana, bem legal. A Irlanda também é Bahia, tá? Gente, outra informação do nosso plantão tricolor de hoje. O povo pediu e o Bahia atendeu. Dia de Bahia. Algo que acontecia com frequência na Fonte Nova. Vai acontecer mais uma vez, aproveitando inclusive o ensejo da final da Champions League, né? Que o primo do Bahia, o Manchester City, vai jogar contra a Internazionale de Milão. Tá aí, ó. Vai ter Dia de Bahia sábado na Fonte. Chegue cedo pro jogo contra o Cruzeiro e aproveite um arsenal de atrações a partir das 15h30 para todas as idades. Compareça, tem lá tudo sobre ingressos, né? Tá aí, ó, o evento Dia de Bahia acontecia com frequência entre 2016 e 2018 e você está mais do que convidado. Tá aí alguns registros, ó, que o Bahia postou, rola os food truckzinho, tem um espaço ali para a criançada poder brincar. Enfim, chegue cedo, compareça e se faça presente na Arena Fonte Nova. Gente, notícia bem bacana, Fórum Internacional com participação de tricolores, de profissionais que hoje vestem a camisa do Bahia. O Bahia postou o seguinte: Rui Tavares, preparador de goleiros, e Rui César, analista de desempenho, a dupla de Ruiz, né, participam de simpósio internacional representando o tricolor. Os dois serão palestrantes do evento que acontece ao longo deste mês de junho. Saiba mais, chegue lá. Saiba mais informações e se achar pertinente, se faça presente aí no Fórum Internacional de Quarentena da Bola, que vai acontecer de 29 de maio, né? E acontece de 29 de maio até 12 de junho de 2023. Se você achar que é interessante, que pode agregar para você, tá aí uma alternativa, 2 tricolores contribuindo para um ganho de conhecimento importante sobre o futebol de maneira geral. Olha, gente, uma notícia que me deixou muito, muito, muito feliz no dia de ontem foi essa aqui, viu? Sidão é seleção, uma das lideranças do time sub-20, o meio-campista Sidney foi convocado pela seleção brasileira sub-17. Sidney tem se mostrado um moleque extremamente talentoso, né? Um moleque extremamente promissor. Ele chegou a jogar na equipe profissional naquela partida contra o Docimel, em que o Bahia colocou a equipe de base, né? E já chamou a atenção por ser um moleque de 16 anos que estava entrando, quando todo mundo estava comentando de Roger, que é outro grande talento, né? E aí Sidney surgiu, muita gente ainda não conhecia de maneira mais aprofundada, queria entender quem era o jogador, e ele foi e deu conta do recado. Tá jogando muito na base. Ele é uma das lideranças do time sub-20, gente, com 16 anos de idade. Sidney tem muita qualidade, muito potencial e não é à toa que foi lembrado pela seleção sub-17. Boa sorte para Sidney, para o Sidão, que ele consiga desenvolver o seu futebol por lá, evoluir, pular as etapas necessárias para que em breve seja utilizado na equipe profissional, porque talento para isso
ele tem demais, meu amigo. É cão de guarda, joga muito o Sidney. Inclusive lá no Sócio Digital a gente pode ver informações mais aprofundadas e inclusive uma fala importante sobre a convocação de Sidney. O meio-campista Sidney é convocado para a seleção sub-17. Na noite desta quinta, a CBF anunciou a lista de convocados para a seleção brasileira sub-17, que vai disputar 2 amistosos contra o México nos dias 27 e 30 de junho. O meio-campista Sidney, um dos principais destaques da equipe sub-20 na temporada 2023, foi convocado pela primeira vez para servir a amarelinha. Com apenas 16 anos, Sidney já é uma das promessas, uma das lideranças técnicas do time júnior do Esquadrão de Aço, comandado por Rogério Ferreira, que comemorou a convocação do jovem. Olha o que disse Rogério: essa convocação do Sidão representa muita coisa. Ele é um exemplo de trabalho, um atleta inquestionável. Todos os atletas, não só da categoria dele, como das outras categorias, se inspiram nele, por ver um deles desempenhado da maneira como ele se vem desempenhando, para queimar etapas como ele queimou, tendo apenas 16 anos e sendo titular do Sub-20, e tudo que ele segue fazendo da mesma forma no dia a dia. O treinador do Sub-20 também falou brevemente sobre a importância dessa convocação para o clube. Abre aspas para a gente como comissão e para o clube em si, pelo momento que o clube vive, pelas mudanças já no curto prazo. Tem um jogador como ele que quebra vários paradigmas, um perfil menor que parece ser frágil, mas que de frágil não tem nada e que mentalmente é gigante. Então acho que é fundamental para que a gente entenda o quão grande o Bahia é, o quão perto está o próximo passo. Eu acho que ele vai servir de inspiração e exemplo para que em um futuro muito próximo a gente tenha muitos outros convocados e que isso se torne cada vez mais normal e comum para a gente, declarou o comandante. Ele é lá de Ilha de Maré, velho. Sidão é conhecido pelos companheiros de time dessa maneira, está na base do Bahia desde 2019, né? Nesta temporada de 2023 se tornou o terceiro jogador mais jovem a estrear na equipe profissional tricolor no Campeonato Baiano. Como eu havia comentado, o meio-campista segue em treinamento com o elenco tricolor, visando a primeira partida das finais do Campeonato Baiano Sub-20, que acontece neste sábado, né, às 16 horas em Pituaço. Se você tiver a oportunidade de assistir para poder acompanhar de perto Sidney e entender o que eu estou falando, vale a pena, tá? Gente, vamos ver agora o que Juca Kfouri, Trajano e Casagrande falaram sobre o confronto entre Bahia e Grêmio na Copa do Brasil e os demais confrontos. Juca trouxe um ponto importante que pouco tinham destacado até aqui. Olha aí. Se o Corinthians conseguir passar pelo América, coisa que não conseguiu agora, né, nós teríamos um outro clássico paulistano entre o vencedor do confronto entre Palmeiras e São Paulo e Corinthians. Agora, se alguém saiu na boa, foi o Corinthians, mesmo tendo perdido o América e também o Grêmio. Eu acho que os dois que pegaram adversários teoricamente mais fracos, né? Porque o Flamengo e o Atlético Paranaense, o Flamengo tem a tradição de perder jogos lá em Curitiba. E se enfrentam também a todo momento. Eu não sei porque Flamengo e Furacão jogam várias vezes no ano. Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras é favorito, mas é o São Paulo. Sei lá, pode. É um clássico aqui, primeiro jogo no Morumbi, quem sabe, pode acontecer alguma coisa. Então, Corinthians e Grêmio, eu acho que se deram bem no sorteio. Não quer dizer que já levaram, mas pegaram times que estão... O Bahia, então, não está numa situação horrível. Agora, pode dar isso mesmo, viu, Juca? Porque são confrontos de chaves diferentes, né? Palmeiras e Flamengo, podia ser uma final. Que não seria surpresa nenhuma. Pelo que a gente está vendo até agora do Palmeiras, Flamengo melhorando, elenco, torcida, massa, não sei o quê. Ó, se você tivesse que entrar numa loja, não aqui no Brasil, vamos em Londres, que tem uma loja de apostas, uma em cada esquina, e cravasse lá Palmeiras e Flamengo, certamente seria o jogo que pagaria menos, né? Porque reúne dois dos favoritos. Não são os favoritos para o título, nesse momento. O Casão, só para te dar dados para basear o seu comentário em relação a esses jogos. Veja que coisa surpreendente. Você sabe que o histórico entre Corinthians e América é apertadíssimo. O Corinthians tem 9 vitórias sobre o América tem 8 sobre o Corinthians e 8 empates. Lembrando que na Copa do Brasil de 2020, o América eliminou o Corinthians. Com aquele pênalti mandrake do Pipão de Costas, mas eliminou. Bom, entre São Paulo e Palmeiras, o equilíbrio é absoluto. 114 vitórias para cada lado, 112 empates. Lembrando que o São Paulo andou ganhando até a decisão do Palmeiras, aqui em São Paulo. Né? E eliminou o Palmeiras numa Copa do Brasil, ganhou um Campeonato Paulista em cima do Palmeiras. Eliminou na Copa do Brasil porque o VAR errou a linha. Né, o ano passado, o VAR errou a linha e o gol do São Paulo estava impedido. Exatamente. É isso aí, o gol do São Paulo estava impedido.
Entre Atlético e Flamengo tem essa coisa que o Zé falou, né, dos embates recentes, o Flamengo perde na Copa do Brasil, ganha na Libertadores, mas são 75 jogos, 30 vitórias do Flamengo, 27 do Atlético Paranaense. Que é essa coisa que o Zé falou. Lá em Curitiba, o Flamengo, em regra, perde. O único que tem uma vantagem mais folgada é o Grêmio, 23-16 sobre o Bahia. Agora, jogar na Fonte Nova também nunca é uma coisa muito confortável, né? Queria te ouvir sobre o que você achou desses duelos. Eu participei à tarde do programa, eu participei do sorteio, né? Aqui no UOL, e eu vejo o seguinte: o segundo jogo dá o favoritismo para algumas equipes. O segundo jogo dá um favoritismo. Por exemplo, Corinthians e América. O Corinthians já provou, não foi dessa vez contra o Atlético Mineiro, contra o Remo, até o Goianiense, que 2-0 já não basta. Porque quando perde de 2-0, vem jogar na arena aqui, a torcida inflama, porque sabe que dá para pelo menos fazer igual e ir para os pênaltis. Então é um jogo, se for, como o Trajano falou, domingo tomou de 2-0. Se fosse Copa do Brasil, 2-0 para o América lá no Independência, o segundo jogo na arena já seria complicado do mesmo jeito. 2-0 está deixando o jogo aberto contra o Corinthians. Não está sendo, já passo 2-0, vou lá, seguro o resultado e passo. Não está sendo assim. Todo mundo que fez 2-0 no Corinthians foi atropelado aqui. Pelo menos nos pênaltis. Atropelado ou foi para os pênaltis. Então, tem essa garantia. E o segundo jogo é na arena do Corinthians. Então, na minha visão, dá um favoritismo maior, bem maior para o Corinthians. Se fosse ao contrário, a diferença ia ser menor. Mas como o jogo é aqui, a diferença do favoritismo é maior. O Corinthians é bem favorito contra o América. Tá aí, rapaziada. Depois ele falou sobre essas questões do jogo de volta, né, do mandante no jogo de volta ser favorito, inclusive no jogo do Grêmio contra a equipe do Bahia. Bom, um ponto importante destacado por Juca, mas o Bahia continua sendo desacreditado aí para essas quartas de final, e assim que é bom, né? Eu acho que a gente deveria colher esse respeito, é bem verdade, né? Mas mesmo que o Bahia estivesse jogando um futebol acima do que está jogando e convencendo um pouco mais, eu acredito que ainda assim a maioria ia estar tendo a percepção de que o Grêmio é favorito, porque é copeiro, porque é mais forte, porque tem Soares, porque Renato Gaúcho é treinador, etc e tal, né? Mas enfim, que a gente faça a nossa parte nessa decisão importante pela Copa do Brasil e que a gente possa quebrar os paradigmas aí contra as previsões que temos visto no dia a dia aí, tá? Gente, é isso. Esse foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Um abraço. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais Nordeste. E você?